Boa noite, bem-vindas, bem-vindas. É muito bom estarmos aqui juntas novamente na nossa comunidade e hoje na nossa primeira live na comunidade Ascensão de Alma. Então vou pedir que tenham os vossos microfones em silêncio e se desejarem partilhar-se através do chat que vamos abrir de imediato, colocarem as vossas questões, dúvidas. Toda a gente me ouve bem? Boa. Então, para quem ainda não me conhece, sou Carla Ferreira, fundadora da Ascensão de Alma, um projeto do coração para o coração, um projeto no despertar e expansão de consciência. Sou terapeuta e facilitadora de desenvolvimento pessoal, humano e de consciência feminina. Guio mulheres no seu processo individual, do propósito de vida e no regresso ao coração. E é com muita alegria que abrimos hoje a nossa primeira live da comunidade. Vamos falar sobre um tema muito importante e tão sensível também para muitas mulheres. Hoje vamos falar sobre algo que muitas mulheres sentem, mas nem sempre sabem explicar. Dor no corpo, cansaço e também muitas vezes a sensação de não serem compreendidas. Hoje vamos falar sobre fibromialgia, dor crónica. Ao longo da nossa live, nós vamos falar sobre o corpo, sobre o sistema nervoso, sobre emoções, sobre exaustão, mas também caminhos de apoio integrativo. Obrigada em estarem connosco, não estou sozinha, hoje estou aqui com a Carolina Monteiro, ela é mãe, é enfermeira, e estamos todas aqui, só mulheres nesta live, num mês também muito, muito dedicado às mulheres, às mães, um mês dedicado à Mãe Maria, um mês dedicado ao regresso ao coração. A Carolina, ela é enfermeira, ela faz parte da nossa comunidade de mulheres, uma mulher real, enfermeira, mãe. E hoje, dia do enfermeiro e dia do doente com dor crónica. E a Carolina está também a desenvolver um projeto muito bonito de apoio a mulheres com fibromialgia na Ilha Santa Maria. Por isso, é a nossa primeira convidada e eu estou muito agradecida por ela ter dito sim a este encontro. E ela traz-nos também o seu propósito entre o cuidar e o sentir. Então, Carolina, estás comigo? Aqui vamos Estou colocar aqui a aqui. Carolina. Deixa-me só pôr-te aqui lado a lado aqui na tela. Ok, acho que agora sim. Estamos lado a lado. Então fala um pouquinho, apresenta-te a estas mulheres maravilhosas que tiraram o seu tempo a se juntar a nós. Apresenta, fala um pouquinho sobre ti, sobre o que é fibromialgia Uhum. e a gente vai avançando na nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, Carla. Deste-me aqui um encorajamento para começar esta caminhada. Muito obrigada às minhas irmãs de jornada, muitas que estão aí. Um, Prontos, como a Carla disse, não é? Sou enfermeira há quase 20 anos, também sou terapeuta de saúde integrativa, sou mãe do meu menino de 8 anos. E sempre gostei muito da vertente da medicina do estilo de vida, da saúde integrativa, da educação para a saúde. Um, e também vivo essa experiência de vida com uma mulher com fibromialgia. Portanto, para além de ser enfermeira, cuidadora, tive que aprender a viver com um diagnóstico de uma doença crónica, que é a fibromialgia. Portanto, quando eu descobri esse diagnóstico, eu tive que, não foi fácil, portanto, houve aqui uma grande negação da minha parte dos sintomas físicos, porque eu era e ainda sou uma mulher muito ativa, com muitos projetos, muitas tarefas, muitas checklists para fazer, e tive que reaprender, hum, a desacelerar a minha vida um pouco. E a fibromialgia trouxe-me também uma maior consciência sobre mim, fez com que eu aumentasse o meu autoconhecimento, porque nesta doença o autoconhecimento e a consciência sobre nós próprias é muito importante.
E daqui surgiu de tudo o que eu investi do meu estudo sobre a fibromialgia, de todos os recursos que eu investi, surgiu-me também esse propósito de por que não ajudar outras mulheres que estão a viver com a fibromialgia, porque muitas vezes não é uma doença entendida, sofrem muito em silêncio, e por que não eu também senti que era um propósito também da minha vida, uma missão poder ajudar e orientar as mulheres que têm essa doença crónica. É considerada uma doença, não é? Uma doença Sim, é crónica, uma doença considerado que uma não doença tem um. crónica. O que é a fibromialgia? Vou explicar isso de forma resumida, mas o que é que acontece? No nosso cérebro existe um desequilíbrio no processamento da dor. É como o cérebro interpretasse mais dor do que aquela que existe. E isso ataca especialmente a parte muscular. E há um desequilíbrio no nosso sistema nervoso central, em termos de neurotransmissores, que são como a serotonina, que é a hormona do bem-estar, e a noradrenalina. Portanto, o nosso corpo reage de forma mais intensa à dor e à fadiga. As causas ainda não estão totalmente identificadas desta doença. Felizmente tem havido muito mais estudos, muitos neurocientistas a se dedicarem ao estudo da fibromialgia, mas ainda não há uma causa certa. Portanto, pode ser por fatores genéticos, fatores traumáticos, portanto, pessoas que viveram experiências traumáticas, emocionais, acidentes, têm mais propensão a desenvolver a fibromialgia. Depois, existem vários outros fatores associados a esta doença, para além da dor e da fadiga intensa, que são os distúrbios do sono. A mulher com fibromialgia normalmente não dorme bem, tem vários despertares noturnos. Há muita falta de memória. Há um termo que nós usamos que é o fibrofog, que é um nevoeiro mental. Muitas vezes o que eu sinto, não é? E as outras mulheres sentem e partilham comigo, parece que o nosso cérebro está totalmente enevoado, especialmente quando não dormimos bem. Então a nossa capacidade de raciocínio e de memória diminui. Claro que há formas de nós trabalharmos isso, mas é um sintoma que pode estar presente durante as crises. Não há cura para esta doença, no entanto, podemos, através de alterações do estilo de vida, melhorar muito o número de crises que nós temos durante o ano, por exemplo. Essas dores, quando as mulheres chegam, muitas vezes também no atendimento, elas falam dessas dores que são dores que não são explicáveis, não é? Dói tudo, não é? No fundo, dói tudo. Dói os calcanhares, dói os tornozelos, dói Uhum. os tendões e também é muito articular, não é? Exatamente. Ataca mais a parte muscular, mas é uma dor muito difusa que percorre o corpo todo, em ambos os lados. Portanto, existem pontos específicos, mas é isso mesmo que nós referimos, é que dói tudo. Nós É. acordamos com dor, com muita rigidez matinal e deitamos com dor. Portanto, porque há esse desequilíbrio em termos do cérebro na percepção da dor. Agora, há pessoas que são mais propensas, mulheres que são mais propensas para isso do que outras. Curioso é que existem muito mais mulheres com fibromialgia do que homens. Portanto, entre 70% a 80% são mulheres. Alguns estudos têm revelado que isto é devido às nossas hormonas, principalmente ao estrogênio, à parte também genética, e também tem muito a ver com a nossa resposta do cérebro feminino ao stress. Pois. Sim, está tudo Poderá relacionado. ser uma das causas. Também não esquecer que as mulheres têm muitas alterações hormonais por causa do seu ciclo menstrual, portanto, tudo isso influencia, daí ser uma maior incidência nas mulheres do que nos homens. Fica mais agravado, não é? Os sintomas, não é? Fica, Fica tudo fica. muito mais intenso, não é? Mas não há nenhum diagnóstico que as mulheres possam fazer para avaliar isso, não é? Portanto, através destes sintomas que elas vão sentindo, é que se vai revelando, não é? Dentro deste enquadramento da dor Para crónica e fibromialgia, não é? Sim, porque para chegar a esse diagnóstico, nós temos que fazer muitos exames, muitas análises, e depois, normalmente, nos exames e nas análises não há grandes alterações. O que caracteriza mesmo é a dor difusa por todo o corpo, o não dormir, as dificuldades de memória, a depressão ou a ansiedade. Por isso é que é chamada a doença invisível, porque nós não temos, aparentemente nós estamos bem, não há nenhuma deformidade no corpo, não há grandes alterações em termos de análises e exames. E a Pois. parte de ser invisível,
torna esse diagnóstico mais difícil e a vivência com ele também um pouco mais difícil, porque muitas vezes não é acreditado, não é? Pelas pessoas mais próximas, pelos amigos, pelos colegas de trabalho e até mesmo por alguns profissionais de saúde, porque especialmente em termos do médico de família, medicina geral e familiar, que é onde nós recorremos primeiro, ainda há alguma falta de literacia em saúde nessa área. Felizmente tem vindo a melhorar, tem havido muitos estudos, mas ainda há aqui um caminho a fazer. E eu acho que também tenho essa obrigação ou essa missão e esta vontade de ser também o elo de ligação e levar mais informação aos meus colegas, mais informação aos médicos. Sim, tu és uma investigadora, não é? Tu, a Sim, partir do teu processo, não é? sim. Acabaste por explorar profundamente estas questões e também encontrares o teu caminho de desenvolvimento pessoal para melhor compreender, porque é como tu estavas a falar, não é? Que é uma dor silenciosa. As mulheres Uhum. acabam por se fechar, por se calar, por não comentar que têm dor, inclusive no local de trabalho, por ir aguentando em silêncio, não é? E é muito sobre isto também. Sim, eu recordo-me quando eu descobri o meu diagnóstico, eu rejeitei completamente. Eu tinha muito receio de dizer, por exemplo, no meu local de trabalho, que tinha fibromialgia, porque, claro, fui ver, já estava a sentir o meu corpo, as limitações que estava a ter e que era uma doença muito incapacitante. E depois receio de não ser aceite pela minha família, pelos amigos, ser rejeitada. Às vezes não era pela questão do orgulho, não era isso. Eu tinha era o medo da rejeição. E É também para isso. mim, o medo de deixar de ser uma mulher produtiva, deixar de fazer as coisas de que eu gostava. Só que isto o que é que me trouxe? Trouxe mais dor ao meu corpo, porque eu entrei depois num modo de luta ou fuga, portanto, eu queria era fazer mais coisas. Eu queria era trabalhar mais para esquecer, sair mais para esquecer, fazer mais exercício físico para esquecer. Entrei aqui neste loop, até que o meu corpo depois entrou em falência. Tive um burnout muito grande, tive que parar a minha atividade profissional por 3 anos e aí foi o basta. Disse: chega, não podes continuar assim, vais ter que aceitar isso de outra forma e vamos para a frente, vamos investigar, vamos estudar e ver o que é que há, quais são as soluções. Tem que haver aqui uma solução. E foi aí que eu entrei pelo caminho, muito pelo caminho do autoconhecimento, não é? Comecei pela consciência do meu corpo, o que é que o meu corpo está a sentir, que dores são essas, como é que eu posso aliviar, quais são as minhas limitações neste momento, e, sobretudo, quais são os limites que eu tenho que pôr a mim própria e aos outros. O saber dizer não é uma grande aprendizagem. O lamento, mas hoje não consigo, não posso fazer isso. Portanto, no início não é fácil, mas depois, com a ajuda da psicoterapia, com a ajuda das terapias integrativas, nós vamos conseguindo. Mas é fundamental aceitar o diagnóstico e investir no autoconhecimento e no autocuidado. É uma doença que necessita muito de autocuidado, olharmos para nós mesmas, cuidarmos de nós. E isso é uma resposta muito individual, cada mulher é que vai escolher qual o melhor caminho para si, não é? Em termos de autocuidado. Para mim, por exemplo, o exercício físico é bastante importante. É um dos tratamentos essenciais para a fibromialgia, manter a mobilidade das articulações, e pode aliviar realmente as dores, porque parece um contrassenso, a mulher tem tanta dor, está tão rígida, como é que vai fazer exercício físico? Mas tem um efeito completamente oposto. É necessário mexer o corpo. Cada mulher aí escolhe a atividade física que gosta mais. Outra base fundamental aqui será a alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, portanto eu não vou explicar mais porque isso daria uma É, live dá outra live completa. sobre isto, não é? A E inflamação no corpo. a gestão do sono e a gestão do sono também é muito, muito importante. Portanto, a alimentação, o exercício físico e a gestão do sono. É interessante, tu estavas a falar dessa não aceitação que tiveste aquele tempo todo, não é? A lidar contra Uhum. e até entraste nessa exaustão do burnout, não é? Porque é isto, o corpo. Por isso é que tenho o tema esta live, quando o corpo já não aguenta mais, porque é isto que acontece, não é?
Eu tenho essa sensação, não é? Que há um limite que chega, basta, não é? Foi esse basta que tu disseste. Não, tem que haver um caminho, tem que haver uma solução, tem que haver algo mais, não é? Porque o corpo não está contra nós, o corpo está a tentar comunicar connosco, mas ou por falta de informação, ou por mulheres que tiveram muito tempo desprendidas de si mesmas, não se escutaram, não é? Tiveram muito também ao serviço dos outros, não é? Porque eu acho que é muito isto, não é? Nós muitas vezes, nós mulheres e qualquer mulher, não é? Que é mãe e que ajuda outras mulheres e que trabalha e que está nesse serviço constante, não é? Muitas das vezes nesse excesso de dar, no segurar, no resistir, não é? Mesmo quando o corpo já te pedia para parar, mas lá está, eu não vi isso, não é? Entrei num burnout, então foi preciso chegar a uma situação limite e a partir daí começar a reconstruir. Mas isso também é algo que é preciso um conhecimento interno ou é algo que desperta? Como é que funcionou contigo? Foi uma coisa que bateu fundo, tão fundo e tu disseste, não, chega aqui, é o meu limite. Foi assim Sim, Carla, eu tive que chegar ao limite para aprender, infelizmente, não é? Ah, tive que passar por esse burnout, a ficar fisicamente muito, muito em baixo, não é? E depois começaram a aparecer outros problemas de saúde associados ao burnout. E foram 3 anos que eu tive que investir muito em mim, não é? Eu tive que trabalhar muito a parte dos meus padrões, das minhas crenças limitantes, isso é essencial. E depois comecei também pelo caminho, por outro caminho de técnicas de relaxamento, a meditação. É muito importante porque nós não podemos esquecer que a fibromialgia tem vários fatores aqui. E como interfere muito com o nosso sistema nervoso central, nós temos que só a toma de medicação não funciona. Portanto, é importante, mas nós temos que procurar outras terapias mais integrativas que já estão muito bem estudadas e que resultam para o tratamento desta doença. Portanto, como eu estava a dizer, a própria a meditação, o yoga, o estar contigo na tua jornada, na jornada de ascensão da alma, também foi um grande contributo, todo o trabalho que tu fazes, também me ajudou imenso, porque para além de todo o apoio emocional, de todo o carinho, nós também vamos descobrindo mais sobre nós mesmas. Portanto, sim, é uma autodescoberta. E foi algo bom que esta doença me trouxe. Portanto, fez com que eu aprendesse a ter uma vida mais leve, uma isso. vida com menos stress, com menos bagagem. Portanto, foi uma travessia interna. Portanto, passei pela sombra, mas depois cheguei à luz. Porque investi muito internamente, conheci muito bem, é uma doença que nos faz conhecer. E, hum, e isso, claro, deu-me uma expansão de conhecimento, uma outra segurança, porque não é só focar também nos aspectos negativos da doença, é que nós também somos capazes de lidar com essa doença crónica, não é? Dá-nos também, despoleta-nos a força, a autocompaixão, hum, mais gentileza comigo própria. Portanto, tem esse outro lado também. Não podemos só nos focar nos aspectos negativos. Uma doença crónica poderá nos levar para uma vida muito boa, é o que eu digo, para além dos sintomas físicos, e de todas as limitações que traz, se nós seguirmos esse caminho mais integrativo, é Um possível caminho mais leve, não é? ter um caminho mais leve, um caminho com mais qualidade de vida, porque é preciso uma autogestão também muito boa, priorizar as coisas na nossa vida, o que é mais importante, o que é que eu consigo fazer hoje, estabelecer as prioridades e estar presente no dia a dia, que foi isso que eu aprendi, estar presente no dia a dia na minha vida. Uh, Vamos ouvir as mulheres aqui da ok, comunidade, as mulheres que estão aqui sim. nesta live. Uhum. Eu gostaria que vocês se partilhassem no chat, se porventura temos alguém em sala que possa partilhar connosco se é doente, fibromialgia, se também já se sentiram assim, com o corpo cansado, há quanto tempo estão nessa situação. Também é bom perceber como é que vocês estão desse lado, se a live está a fazer sentido para vocês, conhecem alguém que tem fibromialgia, por isso usem aqui o chat, a gente vai ler-vos.
E gratidão também, Carolina, por partilhares isto, porque eu acho que nós precisamos, não é? Quando nós nos permitimos também partilhar sobre aquilo que nós vivemos, não é? Partilhar sobre aquilo que nós passamos, porque é isto que também nós fazemos muito na nossa comunidade, à medida que nós vamos fazendo as nossas travessias, nós vamos partilhando umas com as outras também, não é? Essas partilhas, não é? E a mulher não se silenciar, a mulher também ter no fundo, essa permissão para poder dar esse passo. Então, quando tu vens aqui também falar em primeiro lugar sobre o teu, não é? Sobre o teu passo, sobre esse passo de te transformar, e é bonito ver como também podemos falar sobre isto. Hoje já não incomoda tanto, houve ali esse tempo que foi mais difícil para ti falar sobre o assunto, não é? Era quase um tabu, não é? Mas hoje, felizmente, tu também desenvolveste essa capacidade interna de ultrapassar esse tabu e dizer, não, eu preciso disto, não é? Então, muitas pessoas aqui a falar. Então, alguém com uma prima com a doença, aqui alguém também com situações próximas, que depois dos tratamentos oncológicos também ficam com este diagnóstico. Portanto, também é normal depois de um Sim, processo sim. oncológico ter. Muito, muito comum, sim, depois de tratamentos Uhum. oncológicos ficarem com essa sintomatologia. Se calhar já era uma pessoa predisposta para a Uhum. fibromialgia por outros fatores e depois a doença oncológica acaba por manifestar a doença. Olha, aqui é a Isabel também como amiga em Lisboa, que durante muitos anos com fibromialgia também Sim. não descobriam, não é? Não identificaram. Pode levar muitos anos, porque são precisos fazer vários exames, várias análises, às vezes não são conclusivos, mas felizmente hoje já está a melhorar. Que é outra pessoa também que tem alguém que está a lidar com a situação, que tem bastantes dores, que às vezes é isto, a gente não sabe de onde é que vem a dor, não é? Então, a Sandra aqui, interessante saber um pouco mais sobre essa doença, não é? Porque às vezes a gente ouve falar tanta coisa, assim, será que isto é fibromialgia? Será? Então posso, não é? Ver que se estes sintomas que eu estou a passar possam ser diagnosticados, mas também aprofundar mais esta ligação com aquilo que está a acontecer em mim, não é? Então esse também é o propósito da live, é desmistificar um pouquinho sobre a fibromialgia, não é? Porque quantas mulheres não devem estar em silêncio na sua dor? Quantas mulheres não passam sozinhas na sua dor? Quantas mulheres têm de apoio para serem compreendidas e finalmente que alguém conhece, alguém sabe o que estou a passar, finalmente alguém que me vem dar aqui uma luz, não é? Porque no fundo é sobre isto, não é? E eu também no meu atendimento individual como terapeuta, muitas mulheres, elas chegam com muitas dores, não é? E normalmente o que é que acontece? A mulher vai tomar um medicamento para não ter dor, não é? Para silenciar a dor, porque é assim o registro, não é? E a experiência que eu tenho é que as mulheres que vêm com dor, não é? Elas vêm porque o corpo está altamente sensível, não é? São anos a sustentar emoções, responsabilidades, muitas exigências e muitos silêncios, porque aquilo que eu mais percebo nas mulheres com fibromialgia que vêm ao atendimento individual elas não conseguem falar, elas choram, porque elas não sabem expressar o que estão a sentir, portanto, vem de uma ausência desse sentir, vem de uma ausência. Elas sentem-se fracas muitas vezes, sentem que isso é uma fraqueza, culpam-se muitas vezes, porque depois há ausência em casa, o marido afasta-se, depois é no trabalho que entra a exclusão, depois elas começam a faltar porque têm esse diagnóstico, não é? Ainda numa fase muito inicial, que ainda nem sabe muito bem o que é que está a acontecer, mas como ainda não é diagnóstico final, então é muito incompreendido, não há apoio, não é? E sentem-se também culpadas por não saberem fazer o que tinham que fazer. Parece que o corpo fica mais lento, há uma sensação que já não conseguem fazer tudo da mesma forma, não é? Então elas pensam assim: meu Deus, mas eu cuidei de tantos anos de tantas pessoas e não estou a cuidar de mim. Então essa é a chave, muitas vezes é ativada, não é? Então eu estou em primeiro lugar. Não é? Vem de um lugar onde também elas acabaram por engolir, não é? De não quererem evitar conflitos, muitas vezes. Quantas de nós mulheres, no nosso dia a dia, têm dificuldade de dizer uma coisa que é um não, porque tem medo de ter um conflito no trabalho, em casa, com o marido, com o filho, sei lá. Então, há aqui uma coisa que vai começando a acontecer dentro delas, não é? Nesse silêncio. O corpo já queria dizer não, então ela não diz não.
não é? Vais andam sim, mas com medo, porque treme tudo. Há um estado de alerta interno também permanente, não é, Carolina? Assim, uma sensação de interna de um medo, como que a fraquejar, não é? Uma sensação de fraquejo, pelo menos é as sensações que eu me apercebi de muitas pessoas que chegaram nesse alerta constante, não é? Por não terem dito não. Eu tive que dizer um sim, eu não podia dizer não. Também passaste por isso, provavelmente, para sustentar no teu trabalho, porque tu trabalhas Sim, com doentes, não é? Trabalhas com pessoas, com doentes também, não é? sim, por isso cheguei ao limite, porque não conseguia dizer que não. Não queria aceitar o que o meu corpo estava a dizer. E depois é curioso que a maior parte das mulheres com esta patologia são as mulheres ativas, as mulheres cuidadoras, as mulheres que dão tudo para que tudo fique bem em casa, fique no trabalho. E são mulheres que normalmente esquecem-se de si. Uhum. Então, quando têm esse tipo de doença, acham que é uma fraqueza, que já não vão ser mais as mesmas. É muito assustador. Para mim foi muito assustador pensar que não ia ser mais a mesma mulher. E hoje eu não sou mais a mesma mulher, mas eu sinto-me uma melhor versão, porque eu conheci-me melhor. Esta doença trouxe-me mais consciência de mim, mais conhecimento e mais respeito por mim própria, porque eu chegava a pensar: caramba, eu cuidei de não sei quantas pessoas hoje. ah, Se fosse outra pessoa com esta doença, eu orientava completamente de outra maneira. Por que é que eu não estou a fazer isso comigo? Eu também mereço o mesmo amor e o mesmo carinho que eu dou todos os dias no meu trabalho, à minha família. E foi assim um clique que me deu. Porque assim, se nós não tivermos esse amor próprio, essa compaixão, não é, pelo nosso lado mais humano, como é que nós vamos continuar a sustentar o cuidado e o amor ao outro? Chega a um ponto que é impossível. Eu, quando estive em burnout e estive nas crises máximas da fibromialgia, eu não conseguia cuidar dos outros. Eu tive que ficar em casa 3 anos. Eu fiz um esforço enorme para poder cuidar do meu filho, para ele não sentir a minha ausência. Eu tive que deixar pessoas da minha vida, porque há pessoas de família, às vezes, que não entendem. E nós temos que fazer este desapego. Há pessoas que vão ter que sair da nossa vida. Agradecemos o aprendizado que tivemos com elas, eu fiz isso. Mas outras pessoas vão vir, porque o que me aconteceu com Opções. a fibromialgia foi eu criei uma nova versão de mim própria. Ela trouxe mais consciência, trouxe-me um estilo de vida mais saudável, trouxe-me outras experiências e oportunidades. Portanto, houve um lado muito pesado, e há dias que ainda há, porque eu tenho que conviver com os sintomas físicos, não é? E emocionais às vezes da doença, às vezes estou frustrada, às vezes estou zangada porque não consegui, às vezes ainda me vem isso, mas eu não fico tanto tempo nesse estado. Logo a seguir vem tudo o que eu aprendi, né? Vem aquela gentileza, começa a vir a compaixão, começa a vir o abracinho, tu conseguiste hoje mais alguma coisa, foi mais um dia que tu conseguiste. E assim eu também consigo ser uma melhor pessoa para os outros. Porque se eu Acredito, continuasse no mesmo sim. registro, eu não ia ser uma boa pessoa, eu não ia continuar. Impossível. É. Portanto, é um diagnóstico que também traz aqui um outro lado de transformação, de renascimento. Eu senti que renasci com esta doença, não é? Perdi pessoas, mas ganhei outras pessoas também. Reestruturei o meu trabalho, eu gosto muito de ser enfermeira, mas tive que fazer escolhas difíceis no meu trabalho. Hoje tenho uma equipa que me apoia, felizmente. Consegui isto, é uma luta diária, mas eu notei isso à medida que nós vamos colocando os nossos próprios limites, os limites saudáveis, primeiro a nós e depois aos outros, de forma assertiva, as coisas, as peças vão se encaixando. Portanto, fica tudo mais leve, as pessoas certas vêm, é um fluxo. Agora é Honro-te preciso muito por esse. paciência, preciso muita paciência, muito, muito carinho connosco mesmo, mas muito amor, porque senão isto fica muito complexo, não vale a pena. Bom, é de facto importante também essa partilha, porque hoje estamos com mulheres em sala que não têm estes sintomas, não é? Mas que conhecem outras mulheres. Como seriam essas mulheres que estão a passar por isto
terem também um momento de conexão com este tema, falar, não é? Elas também se sentirem compreendidas, não é? E fala-me um pouquinho sobre o projeto que estás a criar aí na Ilha de Santa Maria, no apoio Portanto, à o fibromialgia. projeto é através da associação, da Associação MIOS, que é a Associação Portuguesa contra a Fibromialgia e o Síndrome da Fadiga Crónica. E então, a partir deste apoio com esta associação, eu vou criar um núcleo de apoio aqui na Ilha de Santa Maria. Já tenho um espaço físico, já estou a estabelecer parcerias com algumas empresas, que depois também darão algum apoio, e depois é um espaço de partilha, de convívio, que haverá com as mulheres que quiserem, a quem fizer sentido e que precisarem de apoio. É mais um grupo de apoio, para as mulheres não se sentirem sozinhas, para podermos desenvolver atividades juntas, compreendermos a situação umas das outras, ajudar em alguma coisa que for preciso. Portanto, é mesmo um grupo de apoio. Para quem tem essa vontade de fazer parte, porque, por exemplo, temos aqui mulheres que conhecem outras pessoas que estão com estes sintomas e com esta doença, não é? Como é que é essas mulheres fazerem parte de um projeto deste? É só para as mulheres que vivem em Santa Maria? É aberto a todas as mulheres que se sintam fazer parte desse núcleo? Como é que funcionaria? Portanto, é aberto a todas as mulheres que queiram participar, não tem que ser só de Santa Maria. Aqui em Santa Maria são as atividades de grupo, mas podemos fazer atividades online. As mulheres com fibromialgia, pessoas amigas, familiares, podem se inscrever como sócios na associação, na MIOS, portanto, pagam uma cota anual e terão todo o apoio depois da associação. Eu fiz isso quando tive o meu diagnóstico, quis logo me inscrever na associação e a partir daí eu tenho alguns apoios. Portanto, em termos burocráticos, quando foi para falar sobre o diagnóstico no trabalho, eles ajudaram-me nisso, a escrever. Muitas vezes também eles têm protocolos com escolas de saúde e há pouco tempo saiu, por exemplo, um programa de 12 semanas feito por fisioterapeutas, em que já era possível participar online 12 semanas de fisioterapia, dedicada às pessoas com fibromialgia, totalmente gratuito. Portanto, tem essas vantagens. Há muito apoio, há muita informação, portanto, podemos entrar em contato No e é um fundo, também apoio. é um lugar físico, mas que pode receber mulheres de qualquer parte, não é? Qualquer parte. E só mulheres com fibromialgia ou qualquer mulher pode fazer parte da associação? Qualquer mulher pode fazer parte da associação, pode se inscrever, não é só os doentes com fibromialgia, como eu referi, pode ser os familiares, muitas vezes se inscrevem para apoiar a causa, hum, empresas, amigos, qualquer pessoa pode estar inscrita. E, portanto, a associação, os sócios que tem, não só os doentes, tem muitos amigos, familiares que se inscrevem para poder contribuir, para poder E esse ajudar. é esse é um projeto do teu coração, não é? Está alinhado com o teu Sim, propósito em tu vem, servir. vem muito do meu coração, do meu propósito de vida, sim, sim, está muito alinhado com isso. Bom. E está na altura de sair, portanto, eu adiei aqui um bocado, porque também tive muitas alterações na minha vida neste último ano, não é? Mudei-me de casa, eu tive um divórcio, situações familiares difíceis, mas mesmo assim fui ressignificando, fui fazendo esta travessia e pronto, estou aqui pronta para pôr mãos à obra e recomeçar esse projeto ao meu ritmo, com o apoio de outras pessoas também, porque sozinha não dá. E é uma aprendizagem que nós temos que fazer com esta patologia crónica, é saber pedir apoio e ajuda. Portanto, faz parte também. Para mim também foi uma grande aprendizagem, que era a mulher independente, autónoma, que fazia tudo sozinha. Mas pronto, também é preciso coragem e humildade para pedir ajuda, quando é preciso e encontrar, portanto, o grupo de pessoas certo, um grupo de apoio certo para essa ajuda, não é? Porque nem toda a gente também está desperta para a fibromialgia. E nem todas as pessoas às vezes conseguem ajudar. Às vezes não estão, a consciência delas não permite também ajudar. Isso não é um defeito, é feitio. Portanto, há pessoas que não conseguem. E então ter um grupo de apoio é fundamental.
O livre-arbítrio é muito importante, não é? A mulher permitir-se receber apoio, não é? Está disponível para receber esse apoio, não é? Porque ninguém pode ir lá socorrer ninguém se a pessoa não quer ser Não. socorrida, não é? Não é isso. Já não é mais sobre isso, não Nós é? precisamos aceitar esse apoio e essa ajuda, sim. É, sem dúvida. Carolina, para terminar, o que é que mais contribuiu na tua vida? O que é que neste caso a nossa comunidade, a comunidade de mulheres, o trabalho da Ascensão da Alma, que contribuição é que ele teve aqui no teu desenvolvimento, aqui também em dares este passo, que possa também, se tu sentires, partilhar? Sim, eu tenho que partilhar isso, Carla, não é? Porque já disse muitas vezes o facto de ter-te encontrado, as nossas vidas terem cruzado, foi muito bom. Ter-te acompanhar o teu trabalho, estar nas jornadas, com muitas das mulheres reais que estão aí, que já partilhamos muitos momentos, porque no fundo o teu espaço, não é? A tua comunidade, encontrei acolhimento, muitas vezes compreensão, a força para seguir em frente, não é? Aqui eu consigo ser, nesta comunidade, eu consigo ser eu própria, nós conseguimos falar sobre nós mesmas, sem o medo do julgamento, temos sempre a tua palavra de apoio, a tua sabedoria, não é? Que eu acho que és uma mulher muito sábia e que tem um dom e um talento. um, tens sim, Carla, para guiar as mulheres, para descobrir. Claro que trabalhamos muito contigo também os padrões e as crenças limitativas, mas também tu mostras-nos o outro lado, não é? As nossas capacidades, os nossos dons, e na tua comunidade e contigo eu também tenho aprendido isso, não é? Acho que realças muito isso, porque transmites muito amor, um carinho muito genuíno. E para mim na vida faz sentido esse amor genuíno, esse carinho, algo que vem de dentro, vem do coração. Um, e claro, e ajudas muito as mulheres reais nessa travessia da vida, né? Com muita dedicação e muita sabedoria. Portanto, estou muito grata por estar na tua comunidade, por ter conhecido mulheres maravilhosas com quem já partilhamos tantas experiências. Um, e sem dúvida, para uma patologia crónica como a fibromialgia, estar numa comunidade como a tua é um suporte, é um acolhimento, é aquele abraço, é aquele carinho que precisamos. Gratidão, honro muito o trabalho que tu tens vindo fazer contigo. Testemunho-te nesta tua travessia, porque é mesmo isto, a vida é uma travessia, não é? Nós sempre, muitas vezes, caminhamos no invisível, não é? Sem saber o que vem lá à frente, para onde vou, para onde sou guiada, não é? Eu acho que, à medida que nós vamos fazendo isto e vamos também assumindo o nosso lugar, nós podemos sim também impulsionar outras pessoas, esse é o propósito também, não é? Não é só guiar, mas também que outras mulheres cheguem e que continuem e que vão também levar isto a mais mulheres, esse é o teu propósito também agora. Também te passo aqui um pouquinho desse testemunho para tu agora seguires em frente com este projeto. É um projeto muito bonito. Eu convido todas as mulheres que estão aqui ao vivo a assistir a esta live, a sentirem este carinho por este projeto e talvez tu também mais tarde vais anunciar quando é que ele estará oficialmente aberto para poder também convidar as pessoas a fazerem parte, para quem sentir. Partilhem isso com todas as mulheres, porque todas as mulheres têm participar. E depois também há aqui uma questão que é, a Carolina, ela é enfermeira e ela também presta atendimento individual. Muitas das vezes as mulheres fecham-se porque não têm com quem ter um atendimento mais físico, mais, neste caso, o teu trabalho, o teu serviço como enfermeira, não é? Portanto, tu também podes dar essa contribuição em termos de atendimento individual, não é, Carolina? Tu Sim, falaste-me aqui há uns dias sobre isso, que poderia haver também essa consigo possibilidade. fazer um atendimento mais individualizado, não é? Porque cada mulher é única, portanto, a fibromialgia vai se manifestar de formas diferentes. E sim, e presto também esse atendimento personalizado, não é? Com tudo aquilo que estudei, com tudo aquilo que aprendi com a minha experiência, estou disponível para fazer este trabalho com muito gosto. Que bom, não é? Portanto, mais aqui um contributo, um apoio, não é? Aqui num serviço de enfermagem, de apoio, de acolhimento também, não é? Para que as mulheres também não estejam sozinhas ao nível desta doença e de tudo aquilo que vem. Muitas vezes também é confundido com a fase da transição para a menopausa, porque normalmente também elas passam por aqui
Elas não, nós passamos por esta transição todas, não é? Todas fazemos esta transição. Muitas vezes também se pode confundir porque é menopausa e porque pronto, e está tudo bem. E não está tudo bem, não está. Não, não é para aguentar, é para conversar, é para falar, é para abrir espaço para nós conversarmos sobre o tema, sobre os temas, porque eles podem estar interligados sem dúvida, porque são sintomas muitas vezes até são semelhantes, não é? E que pode Uhum. também estar neste lugar de da mulher olhar para si com mais dignidade, com mais respeito, com mais autoconfiança, não é? Então, esse também é o apoio que a Ascensão da Alma pode dar nessa contribuição com a nossa ciclicidade, a contribuição para nos compreendermos melhor sobre aquilo que estamos a viver a partir do nosso corpo, porque o nosso corpo ele não está contra nós, ele só está a pedir a nossa atenção. Que bom, que bom esta partilha, é um primeiro passo. É um primeiro passo, não é? Em falar sobre o tema, é um primeiro passo em falar sobre algo que muitas vezes está no esquecimento, algo que muitas vezes não é entendido. E eu queria trazer aqui um momento onde nós possamos fazer aqui uma entrega, porque é um dos trabalhos que a Ascensão da Alma faz, é entregar através do nosso coração, fortalecendo também a nossa estrutura física, não é? Que é o nosso corpo, o nosso pilar. E eu gostaria muito de quem está presente ficar até ao final para receber também aqui um apoio energético, um apoio onde nós vamos entregar qualquer dor que a gente esteja a sentir, qualquer dor que a gente esteja a viver neste momento, não sei se é o caso, independentemente se é fibromialgia ou se não é, nós vamos fazer este momento a sentir, trazer este momento aqui convosco. Vou partilhar convosco também aqui uma música, para termos aqui um momento nosso também de conexão. Por favor, digam-me se me ouvem bem, se o som está bem. Boa. Então, convido-vos a respirar. Inspirar e expirar. Mas uma respiração que abre e que expanda o vosso peito. Nós inspiramos pela boca, abrindo o nosso peito, e na expiração soltamos. Ah, inspirando, abrindo espaço, e na expiração soltar. Ah, e voltamos à nossa respiração normal, podemos fechar os nossos olhos. E sentir simplesmente, sentir o nosso corpo. Não procurar a dor, apenas sentir o nosso corpo, da cabeça aos pés. Sentir o lugar onde estamos sentadas, sentir o lugar que ocupamos. É o nosso lugar, cada uma de nós ocupa o seu lugar. É o lugar que mais ninguém pode ocupar, só nós mesmos. E talvez hoje o teu corpo tenha sido ouvido de uma forma diferente. Talvez hoje o teu corpo tenha dito: ela está a olhar para mim. O teu corpo só quer comunicar contigo, dizer-te que está disponível para apoiar a tua caminhada. Ele precisa da tua atenção. Tu podes sentir a partir deste momento o contacto dos teus pés com o chão e vais sentir, imaginar as tuas raízes.
Raízes que saem do teu corpo, dos teus pés e atravessam o centro da terra. Essas raízes vão crescer, rasgar todas as camadas da terra, até chegarem ao coração da terra, coração de amor da Mãe Terra. As tuas raízes abraçam esse coração de amor, reconstruindo-se. As tuas raízes tornam-se mais fortes e brilhantes. Elas recebem a potência da luz, do amor, da compaixão, do coração da Mãe Terra. Elas tornam-se mais fortes, brancas, brilhantes. Esse amor, essa paz, essa tranquilidade sobe pelas tuas raízes, pelos teus pés, pelas tuas pernas, pelo teu tronco, pelos teus braços e mãos, pelo teu pescoço, pela tua cabeça, pela tua coluna. Tu sentes essa energia preencher-te completamente. Não estás sozinha. Estás conectada com o coração da Mãe Terra. És uma semente de luz que veio para despertar na Terra. E a Mãe Terra conta contigo, com as tuas raízes, com toda a tua estrutura física e humana, porque tu és única, maravilhosa, incrível. És um ser cheio de abundância, de prosperidade, de saúde, de alegria. E não estás sozinho. A Mãe Terra apoia a tua caminhada. Cada passo que tu dás na direção da luz, da tua própria luz. Leva as mãos ao teu coração. Inspira. Expira suavemente. Leva a atenção a esse lugar, ao espaço sagrado do teu coração. E afirma com carinho: eu cuido de mim. É seguro cuidar de mim. Eu mereço amor. Eu mereço ser amada. Mereço ser respeitada. Eu sou gentil comigo, com os outros. E acredito que todos os seres possam viver em saúde, em alegria, em bem-estar,
Sente o teu coração a expandir, a reconhecer as palavras, a reconhecer a energia que sai das tuas palavras e a expandir. Sente o teu coração brilhar, a luz do teu coração. Deixa essa luz ser guiada, ser levada a um assunto na tua vida, um assunto particular da tua vida. Tu entregas nessa luz. Pode ser uma preocupação, uma questão que tenhas por resolver. Entrega neste momento agora. Sente esse assunto ser guiado na luz do teu coração. O assunto foi entregue, confia. Não te preocupes mais, foi entregue. Observa depois como te sentes. Traz a tua atenção de volta ao teu corpo, às sensações. Sente as tuas mãos, sente os teus pés. Traz de volta a tua atenção ao corpo, ao aqui e ao agora. Com calma, com gentileza. E no teu tempo. Abre os teus olhos calmamente. Regressa calmamente ao aqui e ao agora. Gratidão, Carolina. Gratidão por este passo que estás a dar, grandioso, na direção do teu propósito, daquilo que tu mais estás a sentir neste momento. Isso também é importante, honrar esse sentir, dar esse passo. Gratidão por este momento e por confiares. Gratidão, Carla, por me dares esse empurrão, por acreditares também. Vai em frente, tu consegues. E é tão bom ter-te na minha vida. Gratidão. Gratidão. E obrigada a Gratidão, todas que estiveram presentes. Muito obrigada por terem gratidão vindo. a cada mulher aqui na Um sala. Gratidão. abraço, um abraço. E se souberem mais mulheres que precisem de ouvir sobre estes temas, vão partilhando. E em particular alguém que precisa do apoio da Carolina ou de algum atendimento individual aqui na Ascensão, podem partilhar. Estamos cá para ajudar também e a contribuir. Não é só ajudar, é contribuir também, fazemos parte. Gratidão, Maria José. Gratidão. Até breve.